Ora, supondo que ela não tenha altura e nem profundidade, o que isso significaria? Significaria que é um mundo unidimensional. Então, se hipoteticamente um organismo estivesse vivendo dentro dele, ele só seria capaz de se mover em um caminho linear para frente e para trás em uma linha reta. Agora, se formos para a segunda dimensão, aí nós temos duas dimensões. Nós temos largura e nós temos comprimento. Então, hipoteticamente, se um organismo vivesse dentro daqui, aí ele seria capaz de se mover para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e em qualquer outro lugar no meio. E um mundo bidimensional é composto por uma série infinita de mundos unidimensionais empilhados uns sobre os outros. Da mesma forma que o nosso mundo tridimensional, que tem profundidade, comprimento e altura, é composto por uma série infinita de mundos bidimensionais. Então, agora que eu empilhei várias pastas umas sobre as outras, nós temos três dimensões. Nós temos profundidade, nós temos comprimento e nós temos largura. Agora, o que acontece se você continuar daqui para frente? Teríamos um mundo quadridimensional. Mas o que é exatamente uma quarta dimensão? Para entender isso, precisamos entender como as dimensões são percebidas. Vivemos no mundo tridimensional, mas apesar disso, de fato vemos as coisas como bidimensionais. Pegue uma esfera perfeita, por exemplo. Se você olhar para uma esfera, ela se parece com um círculo bidimensional regular. A única maneira de você poder dizer que é uma esfera real, em vez de um círculo, é por causa dos tons de luz. Assim como em um mundo bidimensional, se um organismo no mundo bidimensional estivesse olhando para um círculo, a luz faria com que ele parecesse mais claro em uma extremidade e mais escuro no meio. Além disso, se um objeto está se aproximando e se afastando cada vez mais de você, você de fato não percebe que ele está se aproximando e se afastando cada vez mais. Você vê que ele está ficando menor ou maior, e então você assume que ele está ficando mais longe ou mais perto. Mas vamos dizer que um objeto fosse crescer em perfeito equilíbrio, de forma que ele estivesse crescendo na mesma velocidade em que estava encolhendo conforme você o afastava. Então você não conseguiria dizer, sem nenhuma luz ou se houvesse detalhes sobre o objeto, que ele está se movendo ou crescendo. Você poderia ter presumido que, uma vez que percebemos as coisas em duas dimensões, um organismo bidimensional veria em uma dimensão. Então, enquanto estamos observando esta faixa elástica se expandindo à medida que se afasta deste pequeno organismo no mundo bidimensional, ele na verdade não percebe que nada está acontecendo com ele, pois está crescendo na mesma velocidade que está se afastando. Mas como podemos vê-lo do mundo tridimensional e perceber as coisas em duas dimensões, podemos ver as coisas como elas realmente são. A razão pela qual o organismo bidimensional não vê as coisas como elas realmente são é porque ele as vê em uma dimensão, bem como nós, criaturas tridimensionais, vemos as coisas em duas dimensões. Então, de certa forma, não vemos nosso mundo como ele realmente é. Uma criatura quadridimensional, no entanto, vendo nosso mundo tridimensional em três dimensões, seria capaz de ver através das coisas, seria capaz de ver absolutamente tudo, como veríamos se houvesse vários organismos em um ambiente 2D em seu chão. Você poderia ver dentro das casas, você poderia ver dentro das pessoas. Então, se um mundo bidimensional, uma superfície plana, é apenas feito de uma quantidade infinita de linhas, então, o mundo 3D é apenas feito de uma quantidade infinita de superfícies. Então, o mundo 4D, logicamente, é feito de uma quantidade infinita de objetos 3D. Embora não sejam apenas juntos como blocos de construção, não é assim que o mundo 4D é. Isso seria apenas 3D de novo. Então, para entender isso, precisamos entender a progressão lógica da matemática em nosso mundo. Imagine que essa peça de conexão representa a primeira dimensão. É simplesmente uma linha reta, que é basicamente como a primeira dimensão se parece. E se você adicionar mais 3 dessas linhas retas e conectá-las de modo que os lados adjacentes sejam perpendiculares e os lados opostos sejam paralelos, então você tem uma forma básica da seguinte dimensão. Você tem um quadrado. Agora, se você continuar daqui e adicionar de modo que haja um total de 4 quadrados, e todos os lados adjacentes sejam perpendiculares e todos os lados opostos sejam paralelos, então você acaba, obviamente, com um cubo. Então, se você tentasse continuar daqui e tivesse uma forma básica quadridimensional, você teria o que é chamado de tesseract.
Agora eu não posso mostrar um Tesseract, mas você precisa entender que são basicamente 4 cubos que estão dentro um do outro, que tem todos os lados adjacentes perpendiculares e todos os lados opostos paralelos. Não tem ideia de como um tesserato se parece. Você não consegue fisicamente, você não consegue em sua mente imaginar a quarta dimensão ou uma forma quadridimensional. E você pode continuar indo além da quarta dimensão. Você pode ir para a quinta, a sexta e a sétima dimensão, não importa. Teoricamente há uma quantidade infinita de dimensões espaciais. Um equívoco comum sobre a quarta dimensão é que a quarta dimensão é o tempo. Agora, enquanto alguns argumentam que, indo para frente e para trás no tempo, se você mover-se para frente a mesma distância e para trás a mesma, então você terminará no mesmo lugar de onde partiu, assim como na quarta dimensão. E embora isso possa parecer lógico, se você pensar sobre isso, realmente não faz sentido. Se você insinuar que a quarta dimensão é na verdade o tempo, bem, primeiro, o tempo não é espacial. Há uma diferença entre espaço e tempo, obviamente. E, supondo que todas as dimensões estão de acordo com um padrão, isso também não faz sentido, porque dizer que a quarta dimensão é o tempo, cada dimensão tem tempo nela. Isso significaria que a quarta dimensão é especial de alguma forma, o que realmente não faz nenhum sentido. Outra razão é que viajamos muito ligeiramente no tempo, sempre que nos movemos devido à distância que a luz leva para chegar ao nosso corpo. Se um grupo de astronautas entrasse em uma nave espacial e eles fossem muito perto da velocidade da luz, eles virariam e eles andaram assim no impossível, quase a velocidade da luz na nave espacial por alguns meses, e depois voltaram para a Terra. Eles descobririam que a Terra tinha realmente progredido há alguns anos, então eles tinham avançado no tempo por se moverem tão rapidamente. Outro conceito interessante envolvendo a quarta dimensão é que muitos físicos, e mesmo os matemáticos, podem dizer que as dimensões são muito ligeiramente curvas, porque se você realmente pensa sobre isso, nada pode ser verdadeiramente, absolutamente infinito. Então imagine que a primeira dimensão, a linha, é apenas muito ligeiramente curva, de modo que depois de muito tempo, ela acaba criando um círculo. Então, como sugerem muitos físicos, se você continuar indo na mesma direção, vai acabar onde está, onde começou depois de muito tempo, obviamente. E a mesma coisa aconteceria com a segunda dimensão. Se é apenas um quadrado e então você estende-o muito ligeiramente em uma curva, então ele acabará fazendo uma esfera, e a mesma coisa acontece na nossa dimensão, exceto que ela formará uma terceira dimensão muito ligeiramente curva, que formará um universo quadridimensional, basicamente. Então, o que isso meio que significa é que nosso mundo tridimensional está dentro de um mundo quadridimensional. E o mundo quadridimensional está dentro de um mundo de quinta dimensão, e assim por diante. Agora, eu disse que nada pode ser verdadeiramente infinito, mas se isso é verdade, e uma dimensão está realmente dentro de outra dimensão, dentro de outra dimensão, dentro de outra dimensão, então estou insinuando que há uma quantidade infinita de dimensões, que é o único problema que eu realmente tenho com a teoria. Não tenho certeza se isso para, ou se o infinito é realmente possível. Não sabemos disso. Obrigado por assistir ao meu vídeo, e espero que isso tenha dado a vocês uma ideia melhor do que é a quarta dimensão.